Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Mirela Campos, eu sou nutricionista, sou mãe hoje do Daniel e da Catarina e há algum tempo eu venho trabalhando dentro da área da amamentação e da nutrição. Me formei na faculdade na Unesp, em Botucatu, no ano de 2007 e de lá para cá venho fazendo atendimento clínico em consultórios. Então, quando eu me formei, a gente sai um pouco da faculdade, um pouco bem perdida no que a gente gostaria de fazer. E eu me lembro, durante a época de faculdade, que em um dos estágios que eu fiz, a gente fez atendimento a gestantes. E a gente acompanhou uma enfermeira num atendimento a uma mãe que estava tentando ou iniciando a amamentação ainda dentro da maternidade. E eu lembro daquilo ficar muito presente, muito vivo na minha vida e ter essa lembrança, né? Foi muito gratificante naquele momento que a gente fez aquele acolhimento daquela mulher, auxiliando ela durante a amamentação e como ela conduziria a própria alimentação a partir dali. Porém, né, com o desenvolvimento profissional e as trajetórias que a vida nos leva, eu não fui trabalhar com isso a princípio. Logo que eu me formei, eu acabei indo trabalhar em hospital, né? Acabei fazendo a pós-graduação em nutrição clínica. Trabalhei por 3 anos em hospital. Concomitantemente a isso, eu comecei a fazer atendimentos clínicos. Foi nesse momento que eu comecei a fazer a primeira transição da minha carreira. Eu saí do hospital e continuei fazendo atendimento clínico somente em consultório. Nesse meio tempo, eu tive ainda alguns trabalhos pontuais de nutrição em âmbito home care, nutrição em escola, mas ainda em atendimentos clínicos. Bom, nesse intervalo eu atendi muitas pessoas e muitas mulheres. E eu lembro de muitas mulheres que me questionavam e sempre falavam que tinham muitas dificuldades, principalmente na perda de peso depois do parto. Além de outros problemas que elas relatavam muito depois que elas tinham tido seus filhos, que era problema de insônia, problema de queda de cabelo, a autoestima baixa mesmo, a fadiga muito grande. E a gente sempre foi tentando contornar esse metabolismo mais desacelerado com nutrientes e melhorando a qualidade da alimentação dela como um todo. O tempo passou, eu atuei por bastante tempo e aí veio a minha primeira gestação. Junto com a primeira gestação, a gente começa a descobrir sobre o mundo da maternidade. Só que é engraçado que a gente, nesse primeiro momento, quando a gente fica grávida, a gente pesquisa muitas coisas, né? A gente pesquisou sobre o melhor médico, onde a gente ia fazer o parto, como que ia ser esse parto, quais as roupas que a gente levaria para a maternidade, se a gente fosse para a maternidade. Então a gente começou a se envolver muito nesse âmbito gestacional. Mas eu não tinha noção nenhuma dentro da área da nutrição como isso acontecia. Por isso, quando eu engravidei do meu primeiro filho, que é o Daniel, eu fui em busca de informação dentro da nutrição. Eu me consultei com uma nutricionista que chegou a ser minha professora para entender melhor como deveria ser minha alimentação. E a partir daí eu comecei a seguir, a minha gestação foi muito tranquila, ganho de peso muito tranquilo. Mas eu nunca me preocupei e ninguém dentro da roda de amizades que a gente tinha, dos casais que a gente convivia, das novas mulheres que se tornariam mães, que a gente conversava, a gente nunca parou para perguntar como seria depois do nascimento do bebê. A gente estava tão envolvida até então nesse momento da gestação que a gente pouco se perguntava, ou pouco se questionava, ou poucas informações chegavam sobre como seria esse momento depois do nascimento do bebê. E é aí que ele acontece. Quando nasce o bebê, e agora? Até aqui, nessa época, eu sabia o que fazer. E aí, como que vai decorrer essa amamentação? Foram aí que começaram os meus grandes problemas. Então, sendo bem breve, quando eu tive o meu filho no primeiro mês ganhou muito peso, ele mamava muito bem, era uma criança tranquila, dormia bem. A partir do segundo mês as coisas começaram a ficar um pouquinho ruins. Ele começou a não ganhar tanto peso, ele tinha dificuldades para mamar e a gente começou uma série de batelada de exames e conversas com pediatras para tentar entender o que estava acontecendo naquele momento. Aos 4 meses, o meu filho começou a ficar abaixo da curva de crescimento e foi aí que acendeu o alerta maior. Então, ele teve um primeiro diagnóstico aos 4 meses
de alergia à proteína do leite de vaca, que hoje está muito comum, né? Há 7 anos atrás a gente falava disso, mas não era tão comum. Mas hoje a gente já tem mais informações e melhor apoio às mães que conseguem, para conseguir manter o aleitamento. Mas há 7 anos atrás a gente não tinha. Mesmo assim, eu insisti em continuar amamentando, porque sempre foi um desejo meu, desde a graduação, quando eu fiz a pós-graduação, que para mim era uma condição muito importante para o bebê que ele pudesse ser amamentado ao seio materno, pois eu conhecia tantos benefícios que esse leite poderia prover na saúde do meu filho. Bom, a gente começou a fazer a dieta de restrição de leite, mas o meu filho efetivamente não melhorava. E hoje eu tenho uma visão mais ampla do que pode ter acontecido nesse momento, mas que naquela hora eu não conseguia ter essa visão. Quando a gente está imerso dentro do furacão, a gente não consegue ter uma visão clara e serena daquilo que pode estar acontecendo. Bom, diante disso, né, com os 4 meses eu comecei a fazer restrição, mas o meu filho efetivamente não voltou a ganhar peso e as restrições foram ficando cada vez piores. Eu comecei, além de ter que restringir leite, restringir muitos outros alimentos, e aos 6 meses de vida do meu filho eu só comia arroz, frango, batata e mandioquinha. Então eu comecei a me sentir muito fraca, eu emagreci muito e eu comecei a ficar com muito medo, né, de que ele não pudesse se curar. Além de tudo isso, ainda tinha a pressão que tinha da família, a pressão dos médicos e, por fim, aconteceu o que eu menos esperava, que era eu parar a amamentação. Desculpem, eu fico até um pouquinho emocionada quando eu falo disso. Então eu suspendi a amamentação dele com 6 meses, inclusive foi no Dia das Mães, 2014, foi no Dia das Mães que a gente então, eu juntamente com meu marido, a gente então decidiu que não estava sendo bom nem para mim, nem para ele, e que então a gente suspenderia a amamentação nesse período. Não foi, ainda não é uma cicatriz muito fácil para mim. Eu convivi com essa cicatriz por um bom tempo. Eu demorei praticamente aí 1 ano para conseguir respirar e falar, não, tá tudo bem, ele tá bem, ele ficou bem, né? Embora depois de 1 mês e meio mais ou menos a gente tenha descoberto que realmente ele não tinha nenhum tipo de alergia, foi alguns diagnósticos meio desencontrados. Eu tentei fazer a relactação, né, tornar a amamentação, mas não foi eficiente, não foi bem sucedida. Bom, depois de 1 ano que passou, né, aquele momento, a gente decidiu mais ou menos que a gente logo engravidaria de novo. E foi o que aconteceu 1 ano, quando meu filho completou 2 anos, eu descobri que eu estava grávida novamente. E aí eu falei, não, dessa vez não vai passar batido. Continuei trabalhando, inclusive, mantendo a área clínica que eu já atuava, não entrei no mundo da maternidade. E aí quando nasceu a minha segunda filha, no primeiro dia de nascida, ela nasceu e ela mamou muito. Mas na primeira noite, ela nasceu às 6 da manhã, à noite ela foi uma noite de choro. Muito choro, essa menina se contorcia, muito vermelha, era um choro. E eu pensei na minha cabeça, vai começar tudo de novo. A gente vai começar a poder ter problema com a amamentação, mas dessa vez eu não vou desistir. Eu olhei para meu marido e falei, dessa vez ninguém vai me tirar esse prazer. Bom, resumo da história. A minha filha mamou até os 2 anos e 4 meses, o que não significa que eu também não tive problemas no início da amamentação, tiveram muitos. Eu tinha muito engurgitamento mamário, eu emagreci muito novamente, mas dessa vez eu não desnutri. Eu me protegi, eu me nutri, eu me mantive saudável por ela e pelo meu outro filho também que precisava disso. E eu mantive essa amamentação, né, por esses 2 anos e 4 meses, quando então, nesse momento, eu e ela junto decidimos que estava na hora de parar. E foi uma decisão muito leve e tranquila, e é como se eu tivesse me redimido de não conseguir amamentar meu primeiro filho. Depois disso, eu decidi que a minha vida seria dedicada a ajudar as mães e vocês mulheres, como a gente pode manter o aleitamento materno, que é um benefício e um ganho tanto para o bebê quanto para nós mulheres,
sem passar por tantos desafios, sem a gente tropeçar tanto e ser um momento tão gostoso e tão prazeroso, tanto para vocês e quanto para os bebês, como para a família como um todo. E é disso que eu vou falar a partir de hoje no meu canal, no Instagram. Vou estar conversando com vocês, mulheres e mães que têm essa vontade e acreditam no benefício da amamentação, que não tem benefício só para o bebê, mas muitos benefícios para nós como as mulheres. E como a gente pode prover essa amamentação, mantendo uma qualidade de vida e uma saúde para nós mesmos, sem ter repercussão da deficiência que pode ocasionar em nossas vidas lá para frente, quando a gente começar o processo de desmame ou quando se passarem 3, 4 ou 5 anos depois do pós-parto. Então, a partir de agora, no nosso canal, vamos estar falando sobre a nutrição da mamãe que amamenta. Então é isso, pessoal, essa foi minha breve história. Se você gostou, me segue aqui, a gente vai ter muito conteúdo bacana. Se alguém tem dúvidas, já começa a me mandar perguntas que a gente vai estar andando junto nesse momento. Eu, você e todas as mulheres que precisam da gente. Essa rede de mulher é muito importante e ela é muito poderosa. Segue com a gente.